Estamos de volta com o CJC+, para todo o Brasil, e nós estamos aqui em um assunto muito interessante, falando sobre câncer. Em alguns lugares aqui do... Como é que é o nome do... Trato digestório, que é a parte onde tem o esôfago, estômago, intestino. No bloco anterior a gente falou sobre alguns cuidados que a gente deve ter com o nosso esôfago, como que deve cuidar para não se tornar futuramente talvez em um câncer. E para nos ajudar nesse assunto, a gente está recebendo um doutor que sabe tudo sobre ele. Estamos conversando aqui com o doutor Marcos Saramago, que é oncologista e está nos ajudando muito nesse assunto. E nesse bloco nós vamos falar sobre o estômago. Você tem cuidado bem do seu estômago? Você tem dado aí o devido respeito para ele? Então a gente vai falar agora nesse bloco, lembrando que você de casa pode mandar também as suas mensagens e tirar suas dúvidas aqui no prestador 2199-151-5902. E antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, nós vamos para a segunda parte da novela do Daverson. Então, solta aí. A cirurgia deu certo. Os médicos tiraram o tecido lesionado, tiraram todo o câncer. Quase 12 horas de cirurgia, né? Porque retiraram 50% do estômago dele para ter uma margem de garantia. Retiraram todo o esôfago, deixando só um pedaço, né? Esse pedaço da garganta. Não houve metástase, porém a coisa se complicou no terceiro dia pós-cirúrgico, que eu tive uma infecção generalizada que deu na parte superior da cirurgia. Começou a vazar nos pontos um líquido fétido muito ruim o cheiro. Foi quando eu comecei a orar muito, pedir muito a Deus para me salvar, para Deus ter compaixão de mim, para me tirar daquela situação, para me curar, para me levantar. Uma infecção generalizada que poderia matá-lo de um dia para o outro, porque causa falência dos órgãos. Os antibióticos foram usados num curto espaço de tempo lá dentro do hospital. Aí eu recebi alta. Com 3 dias, eu retornei para o hospital porque eu estava passando mal. A comida saía toda porque estava fechada a passagem do tubo gástrico, não passava nada. Aí veio uma segunda infecção por aspiração. Aí veio a pulmonar. Continuamos na fé, continuei orando, pedindo a Deus para abençoar, para me livrar. E ele, em nenhum momento, eu senti que ele fraquejou, né? Eu acompanhei ele todo o tempo, ele sempre sorridente, sempre brincando. Então, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai mostrar a terceira parte da história do Daverson e o desfecho do que aconteceu com ele, tá bom? Mas é daqui a pouquinho. E agora a gente vai falar sobre estômago, doutor. Antes de a gente conversar sobre essa questão de como pode ocorrer um câncer no estômago e tudo mais, eu quero saber algo que a gente comentou aqui no bloco anterior, e que com certeza muito brasileiro deve fazer, e se isso é um problema ou é um mito, né? Que é a questão, quando você chega cansado aí do seu trabalho, você chega em casa, você está cansado e com fome. O que você faz? Você vai comer e depois que você come, você vai deitar. Isso pode trazer algum tipo de problema para o nosso corpo, para o nosso estômago diretamente, doutor? Pode sim, pode sim. Porque quando a gente se alimenta e o alimento ainda não passou a última válvula do estômago, a primeira válvula que liga o esôfago ao estômago é a cárdia. E a segunda válvula que liga o estômago ao intestino é o piloro. Então, se o alimento passou o esôfago, chegou no estômago e a gente se deita e ele ainda não passou para o piloro, não chegou para o intestino, o alimento ele retorna para o esôfago e esse retorno ácido faz a agressão do esôfago e causa uma hérnia, a hérnia de hiato, a famosa hérnia de hiato. Por que de hiato? Porque o hiato é o quê? O intervalo. Então, essa válvula está entre o músculo diafragma. Então, o diafragma aumenta e o ácido passa a ter mais contato com o esôfago. Então, o indicado, doutor, seria a pessoa comer e esperar quanto tempo? 30 a 40 minutos antes de deitar. Pelo menos. Tá aí, ó, a galera que curte aí comer ir pro sofá, pra rede. Meu Deus, agora vamos tomar cuidado, né, gente? Tem que tomar cuidado, né? Que coisa. E, doutor, quando a gente fala na questão mais grave, quando a pessoa ela descobre que está aí com um câncer no estômago, o que leva a pessoa a adquirir um câncer no estômago? Também é a questão do tabagismo como no esôfago ou tem outras causas? Também atua o tipo de alimento. Claro, existem casos que são hereditários. 10% dos cânceres são hereditários
E a gente pode prevenir, mas está no código genético e vai ocorrer, principalmente quando ocorre em pacientes mais jovens. Mas a mudança de hábitos de vida, de estilo de vida, ela desempenha um importante papel. Tabaco, alimentação com nitrosaminas, alimentos muito gordurosos, carne conservada, isso tudo são fatores de agressão e provados que podem levar ao câncer gástrico. E tem talvez algum outro sintoma de algum outro problema que a pessoa possa estar passando e pode estar associando a questão do câncer? Eu estou com outro problema e o sintoma talvez é parecido? Existem outras doenças que podem ter o sintoma parecido do câncer no estômago? Em geral, por exemplo, uma dor no estômago, ela pode ocorrer de forma transitória se você está num período de estresse, um período emocionalmente que você está mais desgastado e daí você não se alimenta direito, a secreção ácida está mais forte no estômago, isso pode ocorrer. Mas a diferença do câncer para algo transitório é que algo transitório passa, o câncer não. Então, por isso que sintomas agudos, em geral, não são relacionados ao câncer. Essa semana eu comecei uma dor na região do meu estômago. Essa semana é muito pouco tempo. Modifica o padrão de vida, modifica o estilo de vida, faz essas medidas posturais, uma alimentação com menos gordura, menos carne e vê se isso melhora. Se melhorou, é porque não era relacionado ao câncer. Agora, se não melhorou, está arrastando já 2, 3 semanas, aí convém fazer exames para diagnosticar melhor. E acontece muito, doutor, quando a gente fala da questão de brasileiro, o brasileiro ele gosta de se automedicar, né? Não, mas eu vi que fulano de tal tomou isso e passou, né? A minha avó fazia isso, né? Pegar a cinza e juntar com água e funcionava, né? Roberto fazia muito isso, né, Roberto? A cinza lá do... Fazia o quê? Para melhorar o estômago, pegar a cinza lá daquele fogão de lenha, né? Então, tem muita gente, tem muito brasileiro que tem esse hábito. E, às vezes, ele vai se automedicando porque está com aquela dor e, às vezes, não vai no médico, não procura o médico. Talvez esse processo, essa automedicação, talvez sem saber o que pode ser aquela dor ou aquela gastrite, que pode não ser só uma gastrite, isso pode agravar algum tipo de caso no estômago, doutor? Pode. O sintoma ocorre por algum motivo. Se for um sintoma agudo, como eu descrevi, uma coisa que está há poucas semanas ocorrendo, não tem problema você tomar um analgésico ou algo, até para você conseguir trabalhar e tocar o seu dia a dia. Mas já algo que está arrastado, você fazer o uso cronicamente de analgésicos, de inibidores da secreção gástrica, isso é complicado. Isso tem que ser avaliado para que a gente descarte que não há algo crônico acontecendo, no caso um câncer, uma gastrite mais avançada, uma úlcera, e depois pode se medicar. Mas medicar precocemente, manter essa medicação arrastada, isso que é o perigoso. Porque se você tem um sintoma, é o sinal que algo no seu organismo não vai bem. Por exemplo, você caminha, mas você está tendo uma dor ao caminhar na perna. Você toma um analgésico, há algum pouco tempo isso já melhorou. Agora você toma um analgésico, já está tomando analgésico há 2 meses. Poxa, será que isso não é algo na coluna? Será que você não está mascarando e algo na coluna está ficando pior porque você está tomando um analgésico? Então, você tomar alguns remédios por pouco tempo pode ser, mas cronicamente isso que é o mais preocupante. E tenho aqui uma pergunta do nosso querido Adeilton, aqui do Rio de Janeiro, e está perguntando o seguinte: uma dieta ou hábitos alimentares com sal em exagero pode causar, além da pressão alta, pode causar algum tipo de problema no estômago? O sal em excesso? O sal é mais relacionado mesmo à pressão, e o negro ele tem mais tendência à hipertensão do que o branco, por conta do sal. Na África não existia muito acesso ao sal, então a formação orgânica do negro tem uma propensão maior à hipertensão. Quando dá plantão em um hospital geral, você via que as crises hipertensivas, inclusive até com encefalopatia, eram muito mais frequentes em negros. Ele já tem essa tendência à hipertensão. Então, o ideal é que diminua o sal mais pela hipertensão, mas não pelo câncer. Tá aí, então, dicas valiosíssimas aqui do doutor, para você anotar aí e fazer, tá? Doutor, quando a pessoa, a gente fala que a prevenção ela é a melhor coisa, né? A prevenção, claro, que vem através de uma boa alimentação, através de exercícios. Mas quando a gente fala na questão do estômago, ele é parecido com o esôfago? Ele é algo também silencioso? Ele já acusa quando tem alguma coisa ruim?
acontecendo ali? São similares, porque são órgãos continuados, então a prevenção é realmente bem similar. Tirando a parte do H. pylori, que não fica no esôfago, a prevenção do câncer nessa região é bem similar, bem próximo. Então, alimentos mais fibra, mais legumes, vegetais, menos conservantes, menos enlatados. Eu uso um princípio para mim. Eu uso um princípio para mim. Tudo que estraga eu posso comer. É verdade, tudo que você pode plantar também, né? E tem uma galera aí que tem uma resistência muito grande, né? Ah, mas eu não como verdura, né? Eu não como legume. Um abraço para minha produtora Jéssica. Eu não como, né? Tem que comer, né? Tem que ficar mais saudável. A gente, no bloco anterior, o senhor falou da questão do pessoal lá do Sul que ingere a bebida com um chimarrão muito quente. Isso pode trazer problemas para o esôfago e a gente tem um VT falando sobre isso. Solta aí. Para a maioria dos gaúchos, o chimarrão apetece sempre. Mas no friozinho do inverno, a bebida quente é mais do que bem-vinda. O chimarrão está ótimo, bem quentinho. A temperatura ambiente é que está de renguear Cusco, como diz o gaúcho. Um estudo da Organização Mundial da Saúde, comentado pelo Instituto Nacional do Câncer na semana passada, mostra que bebidas com temperaturas superiores a 65 graus podem causar lesões no esôfago. E essas lesões podem evoluir para tumores. O Rio Grande do Sul é o estado com maior incidência de câncer de esôfago no país. O Dr. Kleber Kruel, cirurgião do aparelho digestivo no Hospital de Clínicas, já fez pesquisa sobre o assunto e tranquiliza os mateadores. O câncer de esôfago com incidência alta no Rio Grande do Sul, ele é decorrente do fumo, do cigarro, associado muitas vezes ao álcool. A água quente entra como um fator coadjuvante. Seu Gilmar, que vende erva mate há 40 anos no mercado público, dá uma dica sobre temperatura ideal da água. Tem gente que às vezes deixa ferver a água, não dá um chimarrão gostoso por causa que ela queima a erva e ao mesmo tempo se torna muito quente para a gente consumir e pode, com a medida do passar do tempo, causar alguma lesão, alguma doença, né? Para quem quer ser ainda mais preciso, existe um termômetro próprio para medir a temperatura da água para o chimarrão. E ele entrega. A água do chimarrão de Jonas está muito quente, quase 90 graus. E tu deixa a garrafa um pouco aberta aqui, ó, deixa ela dar uma suspirada, só para ela dar uma esfriada, fecha e continua o chimarrão. Para um chimarrão saboroso e saudável, a temperatura da água deve estar abaixo de 65 graus. Doutor, 90 graus. Meu Deus do céu, até para lá que é um lugar frio, isso está muito elevado, né? Gente, a galera do Sul, toma cuidado aí, por favor, gente, né? Pelo amor, meu Deus do céu, compra um termômetro para poder, né? A saúde, nesse momento, é mais indicado, Com né, doutor? certeza, 90 graus é muito. Meu Deus do céu. E, doutor, quando a gente volta a falar aqui da questão do estômago, eu não sei se isso é um mito ou se é uma realidade, mas o brasileiro também, ele gosta muito do café. Eu sou um desses, eu sou apaixonado por café. Se quiser me dar um presente, me dê 1 quilo de café. Mas não café do mercado não, tá? Compre um café daquele passarinho lá que... Já viu aquele café que é caro? Que o passarinho, ele acho que é lá na Colômbia que vende, que ele faz o cocôzinho, né? O defeca. E o pessoal... Eu nunca tomei, não tenho vontade de tomar, Léo. Então, se alguém trouxer aqui, eu e Léo, a gente quer experimentar esse café, tá bom? Mas diz que é muito caro. Diz que o café, ele em excesso... Ele pode fazer algum tipo de problema para o nosso estômago, doutor? Ele aumenta a secreção gástrica, tá? É um dos fatores do café. Ele tem a parte de proteção no câncer de boca e de esôfago, mas, em contrapartida, ele aumenta a secreção gástrica. Ao pé da letra, eu não deveria tomar café, mas... De vez em quando... Não consegue resistir, né? Não é fácil. O dia a dia corrido, você tem que tomar um café. Dar uma despertada, né? Exatamente. Ainda mais quando você se alimenta, que dá aquela sonolência, que tem o desvio do sangue para fazer a digestão e também controlar o açúcar, então dá aquela sonolência normalmente, aí você toma um café que dá uma melhorada, você consegue. Sem isso fica difícil. Mas aí, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, você sabe dizer se é 2 vezes ao dia.
É o indicado. Café da manhã e após almoçar, eu acho que a partir das 6 não se deve tomar café, que o café tem em torno de 6 horas de atuação. Então, a partir das 6 da tarde, ele ainda continua atuando, vai atrapalhar no sono. Então, o ideal é você tomar café até as 6 da tarde. Gente, então eu passei desse horário aí, né? Às vezes 9 horas eu tô tomando café, mas é que me atrapalha tanto não. Antes de meia-noite eu já tô dormindo, às vezes, né? E doutor, é verdade que massas, as diversas massas, elas têm também algum tipo de... Ela pode trazer algum tipo de prejuízo para o nosso estômago? Geralmente quando a pessoa está com crise de gastrite, aí o médico lá é proibido de comer a massa, chocolate. Isso está diretamente ligado à massa em si ou algum outro componente? Mais relacionado a gorduras, tá? A massa é um pouco mais, se ela for um nhoque e tudo mais, ela tem um pouco mais de gordura. Então tudo que é mais gorduroso, que depende da atuação do estômago, fica mais difícil, você dificulta aquele órgão de atuar. Então, o princípio do chocolate, da massa, das carnes muito gordurosas, de alimentos com mais óleo, é mais relacionado à gordura do que qualquer componente que eles tenham. Aí, ó, vamos diminuir a gordura, principalmente chocolate, hein? Principalmente chocolate. E olha só, a gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Então, você que está curtindo, você que está aí aprendendo muito aqui, como eu, não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente está de volta.